Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 18 de junho de 2025, uma quarta-feira, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 6, versos do 1 ao 6, depois 16 ao 18. Aí Jesus suprime, ou melhor, a igreja suprime para nós o ensinamento da oração do Pai Nosso, para mostrar as três grandes virtudes de um cristão, de um católico, de um crente, que deve ser feita de maneira humilde e às escondidas, para que Deus, nosso Pai, é que reconheça as nossas virtudes, como reconheceu diante de Satanás e do mundo inteiro as virtudes do patriarca Jó, quando dizia: "Viste meu servo Jó, como ele é íntegro, justo, se afasta do mal." E aí, meus irmãos, será grande a nossa recompensa. Jesus nos previne para a cautela, para o cuidado com uma vida religiosa de aparência, com as máscaras de virtude que nós podemos colocar na nossa vida. Veja, disse Jesus: "Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus." Ou seja, eu só pratico atos de justiça, não porque eu sou justo ou porque eu tenho virtudes de justiça, mas porque eu quero ser visto pelos homens. Isso é a busca da vanglória, do autoconhecimento. Ou seja, é uma pessoa que pratica sem perceber a egolatria, ou seja, a idolatria do próprio ego. Jesus continua: "Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa." Tem pessoas que, para dar esmola, faz um escarceu, um estandarte da cebola, a ponto de mostrar para todo mundo que está praticando aquela boa ação. E aí, a sua recompensa já recebeu, ou seja, o elogio, a admiração dos homens. Ao contrário, quando deres esmola, diz Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, ou seja, que ninguém perceba a tua boa ação. E se alguém perceber, que seja com humildade, simplicidade, como diz Jesus no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, quando ele vai dizer: "Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. Portanto, que vossas boas obras sejam feitas diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus." E aqui não há contradição no que Jesus está dizendo. Jesus está falando de humildade. A virtude da humildade, ela mostra para todo mundo que nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus e não buscamos o nosso próprio interesse. E Jesus continua: "De modo que tua esmola fique oculta, e o Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, ele já recebeu a sua recompensa." Ou seja, nós conhecemos inúmeras pessoas que fazem questão de orar gritando, em pé, nas esquinas, nas praças, nas ruas e até nas igrejas. Tudo isso para serem vistos como homens espirituais, mulheres espirituais, homens piedosos, mulheres piedosas, como faziam os fariseus. Só que Jesus nos dá a receita de como nós devemos orar. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto. Esse teu quarto aqui necessariamente não é o quarto da sua casa, mas é o interior do teu coração. Fecha a porta, Ou seja, entra numa interiorização a ponto de não deixar que as coisas do mundo te distraia. E aí Jesus diz: fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Um dia, meus irmãos, eu resolvi passar 1 hora de adoração diante do Santíssimo. E quando eu cheguei lá, tinha um padre, sentado diante do Santíssimo, com um olhar fixo no sacrário. E eu passei 1 hora ali em oração, fui obrigado pela presença do padre em fazer aquela hora de oração em silêncio. Aquilo foi para mim uma grande dificuldade. Por quê? Distrair, acostumado a rezar, a falar, e ali eu tive que fazer uma meditação, uma contemplação.
em silêncio. E eu fiquei admirado como é que aquele homem passou 1 hora sentado naquele banco, olhando para o sacrário. Aí foi quando eu compreendi que ele já vivia na prática o que Jesus diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está oculto, que está no oculto, que está em segredo. E aí, o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. E Jesus continua, quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Né? Quantas vezes nós ou pessoas próximas de nós está jejuando, até que a gente até nem sabe que ele está jejuando. Mas, por exemplo, se você oferece um bombom, ele poderia pegar aquele bombom e guardar, dizer muito obrigado, mas não, ele vai dizer não, 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 obrigado, eu não quero. E a pessoa insiste, por quê? Não, é porque estou jejuando, né? Não haveria necessidade. Poderia pegar, guardar e comer em outra ocasião. Ou simplesmente dizer obrigado, não quero, né? Mas às vezes a gente faz isso, porque como a gente não é reconhecido por um rosto desfigurado que está jejuando, a gente faz questão de dizer que está jejuando. E aí Jesus diz, já receberam a vossa recompensa. E ele diz, quanto a tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu pai que está no oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Ou seja, a nossa vida religiosa não pode ser uma vida de aparência, não pode ser uma vida de máscara de virtudes, mas uma vida de interiorização, uma vida escondida, como a Santíssima Virgem Maria, a maior dentre todas as criaturas no céu e na terra, abaixo da Santíssima Trindade. Porém, foi a menor neste mundo. Jesus disse, todo aquele que se fizer pequeno neste mundo como uma criança, será o maior no reino dos céus. E aí, meus irmãos, nós podemos compreender que a vida interior é muito mais frutífera do que uma vida de aparência com verniz de catolicismo, quando na verdade é só hipocrisia. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amém.